Não há escolhas erradas com a informação certa. 3 eleições no prazo de um ano? Opiniões rápidas não chegam. Garanta o acesso a factos e uma análise transparente e rigorosa. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 49 € de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Porque falha o Ciresp nos momentos críticos? Absolutamente claro para o Governo que o sistema não funciona e, portanto, não é capaz de garantir aquilo que o país precisa. Foram situações atrás de situações. Chega. O sistema objetivamente não funciona. Tem que ser atualizado. O Ciresp é para ir abaixo. Eu vou-te explicar o que é que aconteceu. Portanto, o Ciresp ontem garantiu aquilo que tinha que garantir, as operações continuaram, funcionaram, mas teve falhas. Algumas falhas circunstanciadas, localizadas e que não podem acontecer. Em mais um momento crítico para o país, o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal, mais conhecido por Ciresp, voltou a falhar. Já o tínhamos testemunhado nos incêndios de Pedrógão em 2017 e em outros fogos desde então. E esta segunda-feira, quando o país ficou sem eletricidade, esta rede de comunicações de emergência do Estado, que liga, por exemplo, PSP, bombeiros e INEM, também teve problemas. Que rede é esta? Como funciona? E por que é que falha nos momentos críticos? Vou falar com Luís Correia, professor no Instituto Superior Técnico na área de comunicações. Eu sou a Teresa Abcacis e esta é a história do dia de sexta-feira, 2 de maio. Bem-vindo, Luís Correia. Boa tarde. Pode explicar como é que funciona o Ciresp e para que é que ele é utilizado? Portanto, o Ciresp é um sistema integrado de redes de emergência e segurança português, não é? Portanto, eu diria que muitos países têm redes como o Ciresp. O objetivo de uma rede como o Ciresp é, de facto, como se costuma dizer, continuar a funcionar depois de todas as outras já não estarem a funcionar. O Ciresp não é uma rede pública comercial, no sentido em que todos nós temos os nossos telemóveis. Portanto, nós, enquanto cidadãos, não podemos ter um telemóvel do Ciresp, não somos clientes do Ciresp. Os utilizadores do Ciresp são, de um modo geral, de um modo generalizado, melhor dizendo, todas as pessoas que trabalham para entidades que são consideradas infraestruturas críticas. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que, para além, obviamente, dos bombeiros, da polícia, proteção civil, INEM, hospitais, enfim, câmaras municipais, proteção civil, portanto, todas essas entidades, também as entidades que fazem parte de infraestruturas críticas, aeroportos, portanto, transportes em geral, sistemas de energia, portanto, EDP, RENs, tudo isso, todas essas entidades têm, ou é pressuposto terem, e acho que têm, tanto quanto eu sei, telefones Ciresp precisamente para que possam comunicar entre si em situações de emergência, como foi aquela que aconteceu na segunda-feira. E é utilizado apenas em situações de emergências ou é utilizado diariamente? Não, é utilizado diariamente. Portanto, eu acredito que diariamente quem mais utiliza o Ciresp serão, de facto, as forças de emergência e segurança. Portanto, por oposição, uma EDP, uma empresa de transportes, que regularmente não utilizará o Ciresp. Mas as polícias, os bombeiros, proteção civil, INEM, etc., utilizam o Ciresp habitualmente como meio de comunicação. E sabe qual é que é a infraestrutura do Ciresp português, no caso, o número de antenas espalhadas pelo país? Como é que funciona mais tecnicamente? O Ciresp tem uma rede de telecomunicações parecida às redes que os operadores comerciais têm, embora com uma dimensão diferente e, portanto, com propósitos diferentes também. O centro de comunicações e de operação da rede está em Lisboa. E depois tem antenas, estações de base. As antenas é aquilo que as pessoas veem, digamos assim, mas de facto o conjunto depois com toda a eletrónica que está associada chama-se estação base. Tem estações de base espalhadas por todo o país e um dos objetivos é também dar cobertura com essas estações de base a zonas onde os operadores comerciais possam não chegar. O Ciresp, por oposição, virtualmente tem a obrigação de cobrir 100% do território, nomeadamente até zonas florestais e outras onde não são habitadas, mas que podem ter incêndios, outros casos de emergência, e aí é
é pressuposto as forças de emergência lá chegarem e têm que ter meios de comunicação. Não é? Nós estamos a falar do Ciresp nesta altura, depois de uma situação excepcional. Eu lembro-me de outra situação excepcional em que também se falou muito deste sistema. Falo dos incêndios de Pedrógão em 2017, em que morreram 66 pessoas. Na altura já se falou de falhas neste sistema, ou seja, ele também não funcionou num momento mais crítico. Uma rede de emergência e segurança tem requisitos técnicos que devem ser cumpridos no seu dimensionamento e na sua implementação, que são muito mais rigorosos e que requerem aquilo que se chama, que é uma palavra que está na moda desde há 2 dias novamente, que é a redundância. Ou seja, deve ter mais de uma maneira, mais de um meio para se atingir um mesmo objetivo. Uma das redundâncias que deve existir é a ligação entre os nós da rede. Enquanto que, normalmente, numa rede comercial, a ligação das estações de base ao núcleo da rede, portanto, à central de comutação, é feita com um único cabo, pelo menos na parte mais capilar, digamos assim, da rede. E, portanto, se esse cabo for cortado por qualquer razão, essa estação de base deixa de poder funcionar. O que é aceitável para uma rede comercial, novamente, atendendo às circunstâncias em que essas redes têm que funcionar. No Ciresp, de facto, deve haver no mínimo 2 ligações. E essas ligações devem ser redundantes e com aquilo que se chama diversidades, ou vários níveis, não interessa agora os termos técnicos. E, portanto, aquilo que falhou em Pedrógão foi, de facto, que não havia essa redundância, não havia a diversidade de ligação. As estações base estavam ligadas por cabos aéreos e, como aquilo foi incêndio, os cabos arderam e os cabos, ao arderem, não havia a segunda via, a segunda maneira de ligar as estações ao centro de comutação. Aquilo que foi feito posteriormente foi ligar as estações, além dos cabos, através de terminais via satélite, que é o que existe atualmente na rede Ciresp. Portanto, tanto quanto eu sei, todas as estações de base da rede Ciresp neste momento estão ligadas à central de comutação por 2 maneiras. Uma é o cabo, continua a ser o cabo, e outra é via satélite. Já regressamos à conversa com Luís Correia, especialista na área de comunicações. Na segunda parte, olhamos para as fragilidades deste sistema de comunicações. Estamos de regresso à conversa com Luís Correia, professor na área de comunicações no Instituto Superior Técnico. Professor, o Ciresp é um sistema de comunicações de emergência utilizado em Portugal, mas não é só em Portugal, também é utilizado noutros países. O Ciresp em específico... O Ciresp, digamos assim, é um sistema português. Não permite, tanto quanto eu sei, que alguém venha de Espanha e utilizá-lo. Mas a tecnologia, países, a tecnologia que é usada pelo Ciresp, que se chama Tetra, o nome técnico dessa tecnologia, é a tecnologia que é usada mundialmente pelas redes de emergência e segurança. Foi uma tecnologia que foi feita para este propósito, além de outros, mas também para este, que é diferente da tecnologia que é usada novamente nos telemóveis comerciais. E é uma tecnologia que foi feita para garantir alguma especificidade nas comunicações, precisamente para sistemas de emergência e segurança. Só para lhe dar um exemplo, neste sistema é pressuposto que alguém que precise de comunicar, aquilo que se chama os telemóveis com um botão, em inglês é o push to talk, um botão para carregar, que é o que se vê nos filmes. Uma espécie de walkie-talkie. Uma espécie de walkie-talkie, exatamente. A rede, se alguém precisar de falar e carregar nesse botão, a rede, no intervalo, tanto quanto eu recordo, de 1 segundo, essa pessoa tem acesso a um canal para falar. Porque se pressupõe que se alguém quer falar é porque está numa situação de emergência e, portanto, tem que falar. Nem que alguém que esteja a falar perca a chamada. Ora, isso não acontece nos nossos telemóveis. Ainda não sabemos muitos detalhes sobre o que terá acontecido na segunda-feira, mas então calculo que não é suposto este sistema falhar nestas alturas. Não é de facto suposto falhar nestas alturas. Embora o que aconteceu na segunda-feira seja um evento extraordinário em termos de probabilidades, provavelmente, comparando com a probabilidade de ganhar o Euromilhões, não sei qual é mais provável ou improvável, mas devemos estar com probabilidades semelhantes, mas não sei, não fiz as contas, estou a especular meramente. De qualquer modo, aquilo que eu acho é que, sendo o Ciresp uma rede de emergência e segurança, a rede deve, a tal diversidade, a tal redundância que eu falei, que
tem que existir nas ligações de geração base, tem que existir outros níveis também, e da energia é outro. E, portanto, se não é pensável, aceitável que os operadores comerciais instalem geradores em todas as estações base, por exemplo, por várias razões, não é? Eu diria que na rede Ciresp isso já seria algo a ter em consideração, para dizer o mínimo, não é? Isso é uma das fragilidades que identifica agora no Ciresp. Neste caso foi uma situação que felizmente não envolveu vítimas. Foi um apagão que durante cerca de 10 horas ficámos sem eletricidade no país, mas pode ser também como um alerta para melhorar o sistema e então prever estas falhas que não podem voltar a ocorrer. Sim, eu acho que sim. Eu acho que aquilo que aconteceu na segunda-feira, passa a expressão, foi só chato, digamos assim. Felizmente para nós, não houve, economicamente, claro que há impacto económico disto, não é? Mas não houve estragos, digamos assim, materiais, tirando uma outra coisa sem importância, se é que se pode colocar deste modo, não houve vidas humanas, enfim, etc. Portanto, não feridos, essas coisas todas, não é? Mas no futuro isso pode acontecer, não é? E, portanto, a rapidez... Fala-se muito em robustez, resiliência, às vezes as pessoas não sabem o significado destas palavras. Mas aquilo que se ensina aos estudantes em relação a estas duas coisas, a robustez faz muita comparação com um combate de boxe. A robustez é o tempo que o lutador demora a cair. A resiliência é o tempo que ele demora a levantar-se. E, portanto, o que nós queremos é uma rede que seja robusta, ou que demore muito tempo a cair, mas que seja resiliente também, é que se levante rapidamente. E, portanto, nós temos que pensar nestas duas coisas quando pensamos numa rede de segurança e de emergência. Nos últimos dias temos ouvido falar de que o Governo dizer que este sistema não funciona. O problema é o sistema, o problema é as tais redundâncias que não existem, o problema é... A tecnologia que suporta, a tecnologia Tetra, que suporta o sistema Ciresp, não tem problema nenhum em si. É uma tecnologia que funciona há muitos anos, está testada em muitos países e a tecnologia em si não tem nenhum problema. É uma tecnologia velha, com 30 anos, mas isso não é um problema português, isso é outro problema. Todos os sistemas, ou virtualmente todos os sistemas que existem neste momento de segurança e de emergência no mundo, baseiam-se ainda em Tetra. O 5G, que nós temos nos nossos telefones desde há uns 3 ou 4 anos, o 5G está neste momento a ser modificado numa versão para precisamente, que se chama em inglês Critical Missions, ou Mission Critical, portanto, que é missões críticas, que é outro nome para emergência e segurança. E, portanto, está neste momento em fase de normalização e de dimensionamento, uma versão 5G para os sistemas de segurança e de emergência, missões críticas. E espera-se que daqui a um par de anos isso esteja feito disponível comercialmente. Como, aliás, acontece também com os comboios, portanto, para os sistemas de comunicações ferroviários. Mas isto para dizer que neste momento não há uma alternativa, não se pode ir à loja e comprar um sistema alternativo ao Tetra. Obrigada, professor. Muito obrigado também. Luís Correia é professor no Instituto Superior Técnico na área de comunicações. A terminar, algumas notas a ter em conta esta sexta-feira. Começa hoje o julgamento da ação civil interposta pelo ex-primeiro-ministro António Costa contra o antigo governador do Banco de Portugal, Carlos Costa. O ex-governador acusou o primeiro-ministro de intromissão política junto do supervisor bancário no caso de Isabel dos Santos. Este domingo, os romenos vão eleger, pela segunda vez em 6 meses, o presidente do país. As primeiras eleições, em novembro, foram anuladas pelo Tribunal Constitucional por suspeitas de interferência da Rússia. É já na segunda-feira de manhã o debate das rádios que envolve os representantes de todos os partidos com representação parlamentar, o último debate com estes líderes antes das eleições. Pode sintonizar na Rádio Observador a partir das 9h30. Esta foi a história do dia. No início deste episódio, ouvimos Miguel Pinto Luz, Ministro das Infraestruturas, em entrevista à TVI. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Abcacis. Bom fim de semana.